16º painel do 4º dia do 2º Congresso World Council for Health Médicos pela Vida. Este é o último dia do Congresso, é o dia final do Congresso, e nós vamos chamar a doutora Miriam Amorim. Doutora Miriam Amorim é médica formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em homeopatia pelo Instituto Hahnemanniano, no Brasil. Esse mesmo nome, doutora? É mestra em saúde coletiva pelo Instituto de Estudos de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é pesquisadora voluntária do Ambulatório de Saúde Ambiental e Ocupacional de Toxicologia Clínica. Atualmente é presidente do Instituto Biofal, que é um dos nossos apoiadores e patrocinadores deste evento. Muito obrigado, doutora. Bom dia a todos. Agradecer imensamente essa oportunidade de estar aqui com os senhores, de trazer essa pesquisa que foi realizada durante 34 anos ou um pouco mais. Os 9 primeiros anos eu segui sozinha nessa visão que eu vou trazer para os senhores, e os anos seguintes acompanhado por um grupo incrível de médicos. 144 médicos me acompanharam por mais de 20 anos, atualmente 350 médicos no Brasil, e eu vou compartilhar dessas ideias com os senhores sobre terreno biológico, né? Biofal, evidências científicas de uma medicina informacional, e a hipótese é a questão de organizar essa matriz biológica, esse terreno biológico, que desde a universidade eu via milhares de doenças em um campo só, um terreno só. De onde saem essas doenças? Qual é a lógica da gente voltar toda a atenção para as doenças e nenhuma atenção para o campo de onde emanam essas doenças? E esse foi o meu foco de pesquisa, de perguntar que se dentro do contexto homeopático a gente consegue trazer pela lei das semelhanças uma abordagem sobre esse pacote de informação que sai do campo, por que não haveriam substâncias, ou será que haveriam substâncias que poderiam ler o próprio campo, equilibrar o próprio campo na base, trazendo uma medicina, trazendo a potência dessa saúde inata? E quem primeiro falou dessa história é o próprio Hipócrates, que traz a física hipocrática, que é a visão desse campo. Ele falava, esse campo compreendia toda a totalidade daquilo que é, dele provinha o que era, o que é e o que será. O sol, a terra, os astros, as árvores, os homens, os animais e os próprios deuses vêm desse campo, que é a própria vida. É a vida, é o fascínio da medicina. É a fonte de onde o médico deve se apoiar, né? Então, hoje, esse campo é descrito cientificamente com o nome de biocampo, e foi um termo aprovado em 1994 como um campo bioeletromagnético, biofísico, que participa da regulação da estrutura e da função celular. Ele foi descrito por Rubik, né, a base biofísica que comprova a hipótese da existência desse campo, foi apresentado por Rubik, em 2002, que descreve como um campo eletromagnético extremamente fraco e que promove uma regulação homeodinâmica nos sistemas vivos através de bioinformações eletromagnéticas. Então, é um campo de natureza eletromagnética, hoje cientificamente comprovado, e dentro dessa metodologia, que é a metodologia Biofal, que é dos fatores de auto-organização do biocampo, eu antes de falar da metodologia, eu tenho que falar da possibilidade de atuação entre o mecanismo de informação e a chegada na célula, porque senão não tem cunho científico isso. Esses são 4 caminhos. Primeiro, a existência do campo, que hoje é largamente estudado pelos físicos quânticos, pela neurociência. A evidência científica de que os medicamentos homeopáticos correspondem às assinaturas eletromagnéticas. A propriedade da água em conduzir essa informação eletromagnética, que foi certificada agora por Luc Montagnier, e o mecanismos celulares capazes de ler essa informação. Então, você tem que ter toda uma coerência entre o campo, a informação
informação e a leitura nesse campo celular. Então, obviamente que se essa matriz é uma matriz eletromagnética, o medicamento homeopático seria a forma de informar essa matriz. A única forma, inclusive credenciada pelos órgãos de saúde no mundo inteiro. A segunda evidência científica, vocês podem ver vários autores aqui que comprovam as propriedades físicas dessas altas diluições homeopáticas e que cada medicamento, então, corresponde a essa assinatura eletromagnética que informa diretamente as células, carreando para as membranas celulares da maioria das células. A propriedade da água, que foi o grande porém, então, os cientistas comprovavam o medicamento homeopático, comprovavam os mecanismos celulares, que nós vamos ver mais à frente, e a questão da água foi barrada. Um cientista foi execrado da ciência 20 anos atrás, quando fez essa proposta, que o Luc Montagnier, recentemente, foi lá e refez o experimento, comprovando demonstrando algumas sequências de DNA bacterianos que apresentam a capacidade de induzirem as ondas eletromagnéticas em ultradiluições aquosas. Essa era a única questão, se a água poderia carrear essa informação ou não. Então, Luc Montagnier afirma, o que descobrimos é que o DNA produz mudanças estruturais na água que persistem em diluições muito altas e que levam sinais eletromagnéticos ressonantes que podemos medir, acrescentando ainda em 2010. O que posso dizer agora é que as altas diluições usadas em homeopatia estão certas. Altas diluições de algo são diferentes do nada. Eles são estruturas de água que imitam as moléculas originais. E aí, Luc Montagnier abre a ponte que faltava para que a gente comprovasse que não estamos lidando com a aguinha de Santo Antônio, como o povo brinca, e é uma coisa séria essas informações homeopáticas e eletromagnéticas que os remédios homeopáticos veiculam. Então, os mecanismos celulares que leem essa informação é largamente estudado hoje na biologia, na nova biologia, que coloca que frequências e padrões específicos de radiação eletromagnética regulam o DNA, gente. Está comprovado cientificamente. Regulam RNA, síntese de proteínas, genes, divisão de células, diferenciação, morfogênica, secreção hormonal, crescimento e funções nervosas, que é uma descrição do Lipton na biologia da crença. E essas informações não chegam hoje às faculdades de medicina. Então, esse controle hegemônico começa nas faculdades de medicina. Isso é um alerta que nós precisamos ter hoje consciência. Os estudantes de medicina não sabem que a neurociência, a física quântica, a nova biologia já foi há muito tempo para a era da informação e a medicina está bloqueada de ir, né? Então, essas proteínas de membrana que vão, então, ler e captar esses campos de energia vibracional, como luz, sons, frequências de rádio, etc. Então, aqui a gente fecha esse circuito e entramos propriamente na metodologia Biofal, que tem como metodologia a cartografia médica. Foi um diálogo intuitivo com esse campo, esse biocampo que David Bohm, grande físico, descreve como um campo inteligente, dotado de propósito e auto-organizador. Então, todo o trabalho é em cima do pensamento sistêmico contemporâneo, de uma auto-organização sistêmica, e eu fiz todo um traçado, compondo com as antigas tradições, como mapas guias, a homeopatia clássica, a física hipocrática, com estudos comparativos com o bioeletromagnetismo, sistemas dinâmicos de auto-organizáveis, termodinâmica para sistemas abertos e teoria do caos. Então, depois de alguns anos, primeiros 5 anos, eu consegui mapear os medicamentos homeopáticos que estariam relacionados às principais glândulas do corpo, isso através de mapas que eu estudei muito na alquimia. Os antigos alquimistas tinham esses estudos, e esses centros endócrinos estão ligados a centros eletromagnéticos muito importantes, que os antigos chamavam de chakras, e que hoje são conhecidos como centros consensuais de consciência. A ciência hoje admite essas vertentes. Com a complexidade crescente no mundo, os estudos foram avançando para fluxos de energia ao longo da coluna vertebral, para tentar montar a estrutura desse biocampo, que é bastante complexa.
E, na sequência, nós avançamos para o que Beverly Rubik fala sobre a geometria multidimensional desse campo. Então esse é o campo. Vocês observem que vocês têm uma primeira rede menor, que é uma rede feminina, polaridade yin desse campo, é a polaridade yang desse campo. Eu tenho 15 minutos para falar de um trabalho de 34 anos, mas o que eu queria deixar aqui para vocês é que quando a gente chega a um código, a um composto homeopático que vai privilegiar um processo de auto-organização desse campo, quando a gente repassa a informação, se o indivíduo foi afetado por uma vacina ou por uma anóxica qualquer, de um veneno, vocês vão ver que a gente trabalhou com pesquisa básica em envenenamento, ou uma doença, ou radiações, ou traumas emocionais, que desorganizam esse campo. Quando você repassa uma informação coerente para esse campo, um código informacional, que é chamado código quântico holográfico informacional, na forma de um medicamento homeopático, você organiza esse campo e você apaga aquela informação e modula esse campo. E aí, essa noxa desaparece, o sistema desaparece, porque a biofísica, você tem o vírus ou tem a vacina, quando o indivíduo entra em contato com essa noxa, passa primeiro uma informação para o campo, depois essa informação é traduzida em todo o sistema celular. Então, se você trabalha na informação, você corta a informação. E o campo tem um processo, e você traz essa potência do campo de se auto-organizar novamente. Então, a gente vai apagando e vai reorganizando essas estruturas e essas desordens que hoje tem eu não preciso contar aqui para vocês a gravidade do que a gente está vivenciando. Esse slide que eu queria mostrar para vocês, que foi a construção dessa metodologia, que teve como base a alquimia, depois a medicina chinesa, onde a gente fez um primeiro patamar, trazendo a polaridade yin do processo. Passamos pela embriogênese, trabalhando os sólidos de Platão, com toda a estrutura dessa geometria multidimensional. Saímos para a árvore da vida de Sefiró, trazendo todas as potências de consciência, esses mapas antigos que são maravilhosos, com uma simbologia perfeita. A medicina tibetana, que faz toda a força reversa, porque vocês, se observarem a foto, vocês vão ver que o campo tem movimento, um movimento ascendente, e tivemos que trabalhar esses spins, essas ordens. E, por fim, a medicina ayurvédica, que é o grande maestro. No final do trabalho, a gente chega a ver o campo operando, os médicos fazendo diagnóstico. O que a gente vê são os tridoshas da medicina ayurveda. O campo, ele mostra que ele pode sofrer um desequilíbrio, elemento fogo, que é o pitta da medicina ayurveda, elemento água, que é o kapha, ou o fogo e água, e o vata, né, que é o ar. Então, o médico diagnostica essas alterações e ver as potências que a gente trabalha em quadros agudos e crônicos. Todo o trabalho foi composto acompanhando todos os preceitos da física quântica e do pensamento sistêmico contemporâneo, também valorizando a homeopatia, Samuel Hahnemann, que deixou todo um contexto das leis de cura, guias para o médico saber se a gente estava seguindo na via certa ou na via errada. Então, esse é o campo, observem os fluxos de energia ascendente. E, na prática, então, o médico vai biorregular essas alterações, né, de fogo. Por exemplo, o Covid, ele traz uma alteração de fogo muito forte, eu vou mostrar para os senhores, nas escalas decimal hahnemanniana, e aí o médico vai equacionar o quadro através da gravidade em questão. Então, aqui algumas pesquisas. Então, essa aqui, os animais, gente, eu vou passar porque eu estou com pouco tempo. São os animais que você trabalha com tumor de Ehrlich, que é um tumor que nunca teve resposta na quimioterapia, e nós inoculamos na pata dos animais. Vocês veem um animal do grupo controle, que olha com o tamanho, como a pata fica, e houve reversão dos animais. O tumor reverte. Então, vários animais tiveram a cura do processo. Aqui a reversão de intoxicação por organofosforados foi publicado no Jornal Brasileiro de Homeopatia. Então, os animais são intoxicados. Esse é um trabalho que eu fiz no meu mestrado na universidade,
eu trabalho na área de toxicologia. Os animais foram intoxicados com metamidofós. Vocês observem, num grupo de 20, 12 óbitos no controle, o grupo biofal, nenhum óbito, com atropina, 2 óbitos, e o clorpirifós, 9 óbitos no controle, nenhum óbito no biofal e nenhum óbito com atropina. Da chumbo, intoxicação por chumbo, fizemos fígado, cérebro, sangue, fêmur e rim. Os animais com corte de 30, 60 e 140 dias. Então, os intoxicados com 6... Vocês observem que depois de 30 dias a intoxicação aqui na linha, terceira linha, cai radicalmente. O que eu queria deixar para vocês é que o chumbo leva 27 anos para sair do osso e em 140 dias o chumbo que estava em 170 no osso estava em 13. Então, o chumbo saiu do osso em tempo recorde. Então, a potência que esse biocampo tem. Doença de Chagas. Fizemos um experimento com a cepa Y, que é altamente agressiva. Todos os animais do controle foram a óbito, com os tripomastigotas a 112.000, 125, e os animais com o biofal negativaram 4 animais, e os que foram a óbito foram com uma cepa de 1.400 só. Né? Então, eles estavam no caminho de uma cura e não comportaram. Então, temos aí os músculos esqueléticos. A diferença na doença de Chagas do músculo esquelético no tratado e não tratado, vocês observem que a segunda linha, a segunda gravura, o músculo está bem íntegro, sem ninhos, o músculo cardíaco íntegro, sem ninhos, né? É uma mudança. Benzeno, intoxicação por benzeno também, 12 animais vivos, 8 óbitos no grupo controle e nenhum óbito no grupo tratado. As pesquisas clínicas na Universidade Federal, eu trabalho no ambulatório há 15 anos com pacientes intoxicados crônicos de solventes. Agrotóx é um ambulatório de referência do UFRJ e trabalhamos com intoxicação de mercúrio, cobre, todos os tipos de intoxicação. Esses pacientes eram incuráveis, estavam lá, 15 pacientes com agrotóxicos, 25 sintomas graves. Só para vocês terem uma ideia da diferença do gráfico na cura desses pacientes. Olha a diferença de gráficos 18 meses depois, sintomas praticamente, esses pacientes estão comigo até hoje, totalmente curados, né? Continuam, e nenhum deles fez câncer, que é uma coisa que acontece. Inclusive, os ratos que foram intoxicados agudamente, a gente avaliou, eles não foram para o crônico também, dessas doenças, né? Aqui os pacientes com solventes também, pacientes gravíssimos, tem um distúrbio de comportamento muito grave, os pacientes com solventes, são altamente agressivos, não conseguem conviver com suas famílias, e nesse ambulatório foram tratados com uma melhora absurda. Vocês observem os gráficos dos sintomas, uma diferença brutal, a diferença dos resultados. E casos pós-Covid, também fizemos uma pesquisa com um grupo, nosso grupo de médicos no Brasil todo, na primeira onda, em março de 2020. Então, eram 36 pacientes, avaliados no 3º, 6º e 14º dia. Melhora, ninguém teve agravamento ou internação, tentamos publicar, e não preciso dizer aos senhores, que se os senhores não conseguem publicação com ivermectina, imagine a gente com homeopatia, né? Numa hora dessa, nem param para nos ouvir. E eu trago aqui um caso apenas pós-vacina, uma senhora de 75 anos que chega desesperada, não conseguia tocar nada com os dedos, as mãos, eu vou mostrar para os senhores, completamente queimada. Isso aí é um desequilíbrio clássico de pita, de fogo. Então, a gente modula o campo, né? Eu modulei o campo dela, e no dia seguinte essa paciente já tinha melhora, 70% de melhora, em 3 dias ela já tinha a remissão. A gente corta a informação que está rodando no campo. E por isso o Covid longo é uma informação que fica rodando no campo e você corta com a informação eletromagnética. Cirrose hepática. A sua apresentação encerrou. Dá para ser colocado no site dos médicos. Deixa eu passar só o último slide do doutor. Beleza. Então, esse é um caso de cirrose hepática que regrediu. E essa é, assim, a visão do campo organizado. E esse é o Luc Montagnier que eu gostaria de que os senhores assistissem, por favor. Et l'homéopathie doit avoir sa place dans ce monde, sinon nous disparaîtrons. Donc, un appel, pour je terminer, à Madame la ministre de la Santé. Permettez à l'homéopathie
de survivre, non seulement de survivre, mais aussi de se développer à côté de la médecine occidentale et aussi des autres médecines traditionnelles. Les Français vous en seront reconnaissants car ils se porteront beaucoup mieux et les maisons de retraite, les hôpitaux se videront, ne se seront utilisés que dans des cas de circonstances exceptionnelles. C'est en tout cas mon souhait et Madame la Ministre, merci de nos écouter. Agradeço a todos e dizer que o Instituto Biofal está aberto à formação dos médicos de todas as especialidades que queiram conhecer esse estudo e a cientistas que desejam fazer experiências e pesquisas clínicas, porque esse método é replicável, vai muito bem para duplo cego randomizado e a gente precisa realmente abrir uma frente e trazer a medicina hipocrática de volta. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora. Muito obrigado pelo apoio do Instituto Biofal.